Vamos continuar aqui com nossos estudos. Na aula passada a gente viu o assunto sobre as corporações internacionais e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as organizações econômicas mundiais. O que seriam isso? Seriam organizações criadas para ajudar no desenvolvimento dos países, tá certo? Então são organizações formadas por países com o entendimento, com o cuidado para ajudar tanto na desigualdade social como também na parte econômica de cada país, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó. A economia mundial é organizada por diversas entidades, com membros estratégicos dos países mais importantes para a economia. São formadas organizações que vão definir como as relações de dinheiro e mercado se darão. Tá? Saber como a economia e os organismos internacionais se relacionam é importante para entender como a vida dos cidadãos é afetada. Tá? Então, é bem importante a gente entender cada uma dessas organizações. Tá? Vamos lá para a primeira aqui. A OMC, tá? A Organização Mundial do Comércio. Para que ela serve? Vamos lá. Esse organismo internacional é responsável por criar leis e acompanhar as transações comerciais e econômicas entre os países, ou seja, aquele organismo, é aquela organização que vai, digamos, fiscalizar, que vai gerenciar essas transações comerciais. Que transações comerciais são essas? São as transações comerciais entre países diferentes, entre Estados Unidos e China, entre o Brasil e a Alemanha. Então, existe um segmento que faz essa fiscalização, cria essas leis para que esses países possam comercializar entre si, que é a OMC. Tá? A organização atua promovendo a liberação, tá, mundial do comércio, com o objetivo de combater o protecionismo alfandegário. Esse protecionismo faz com que um país imponha tarifas elevadas para produtos estrangeiros, favorecendo sua indústria local. A OMC atua para impedir isso, além de avaliar e julgar problemas econômicos entre outros países. Então, ela atua para tentar combater que um país, digamos, queira tomar vantagem em cima de outro, digamos assim. Na venda de seus produtos, ele queira levar vantagem em cima de outros países. Então, ela tenta regularizar isso, esse processo de comércio entre os países, tá certo? Vamos ver o próximo organismo. Vamos lá. O FMI. A gente vê muito falar nesse nome, nessa sigla nos telejornais, né? Se vocês observarem um pouquinho, quase diariamente cita-se o FMI a um telejornal na TV. E determinado país deve tantos milhões ao FMI. Vamos ver lá o que é isso, né? O que é que significa essa sigla FMI? Olha lá, Fundo Monetário Internacional. Vamos ver aqui. O que é que ele faz? Ele atua como organização financeira que garante a estabilidade econômica internacional. Composta por 180 países, o FMI gerencia e concede empréstimo para os países que solicitam. Veja só, ele é como se fosse digamos, o banco dos países. Talvez não seja o banco dos países, porque existe o Banco Mundial, que a gente vai ver para frente, que faz parte da organização também. É uma organização também, na verdade. Mas ele é, digamos que a poupança onde os países podem solicitar empréstimo, digamos assim. Quando a gente, pessoas físicas ou empresas, estamos necessitando de algum dinheiro para botar, para organizar a vida financeira, porque nós estamos devendo alguma coisa. Geralmente as pessoas fazem o quê? Vão até os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, atrás de financiamento, de empréstimo para poder regularizar essas dívidas, não é verdade? Então, o FMI ele vai funcionar da mesma forma, só que em relação aos países. Então, digamos que o Brasil precisa de um alto valor para investir em determinada área. Então, o que vai acontecer? O Brasil vai até o FMI saber se ele dispõe desse valor para emprestar ao Brasil, tá? Então, não só o Brasil, a qualquer país, tá? Vamos lá, continuar aqui, ó. A origem do dinheiro do fundo
é dos países membros, ou seja, esse dinheiro é de quem? É desses 130 países aqui, tá? Por isso, são os que têm maior poder de decisão. Então, são eles que vão decidir a relação do Fundo Monetário Internacional. Os países que desejam solicitar um empréstimo precisam atender a uma série de exigências, como abrir sua economia para o mercado externo. Ou seja, então, se eu sou um país, se eu sou o líder de um país, eu vou pedir ajuda ao FMI, eu vou ter que ser bem claro com eles. Eu vou ter que demonstrar minhas contas, eu vou ter que demonstrar se eu tenho condições de arcar com aquele empréstimo, tá? Seguindo, próximo organismo, como eu tinha falado anteriormente, existe um banco, que é o Banco dos Países, conhecido como Banco Mundial, tá? Vamos lá. O Banco Mundial é uma organização financeira vinculada à ONU, mas com autonomia para decidir e atuar sozinha. Inicialmente, foi criado para conceder empréstimo a países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, naquela época da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava muito sofrida de estruturas. Então, precisava-se de dinheiro para reconstruir os países que foram devastados com a guerra. Então, criou-se o Banco Mundial, um fundo para poder financiar a reconstrução desses países, tá? Anos depois, esse benefício foi estendido para países da Ásia, da África e da América. Então, entenda, primeiro o banco foi criado com a intenção de quê? De reerguer os países europeus. Passou-se um tempo, então o banco começou a se expandir, a tomar, digamos, a ser mais forte mundialmente e começou também a ajudar os países da Ásia, né? Da Ásia aqui, ó, da África e da América, ou seja, inclui a América, inclui o Brasil também aqui nesse circuito de ajuda, certo? A Organização Internacional do Trabalho, ou OIT. Vamos lá. Responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar as condições de trabalho no mundo. Então, essa organização ela vai ter a responsabilidade de fiscalizar o trabalho no mundo. Então, ela vai ter a obrigação, na verdade, de procurar fiscalizar o que está acontecendo de trabalho no mundo, quais são as condições de trabalho que cada país está dando a seu povo, a sua população, tá? A organização é formada por 3 tipos de forças diferentes: os governos dos 132 países, representantes de empresas, empregadores e representantes trabalhistas ou sindicais. Então essas representações aqui vão estar fiscalizando as condições de trabalho de cada país. Então, digamos que um país está trabalhando, está se caracterizando por trabalho escravo, que já não existe mais, sabemos disso. Porém, infelizmente acontece no mundo afora. Então, essa organização internacional do trabalho ela vai estar fiscalizando, ela vai estar, digamos, orientando para que isso não aconteça. Então, ela vai estar vendo as condições de trabalho pelo mundo. Tá? Ela é a empresa, digamos, é a organização responsável por esse fator. Vamos para a próxima. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou OCDE. Um detalhe, gente. Geralmente essas organizações, eu falei antes, elas não vêm os nomes nos livros, ela vem só as abreviações, não vem só as letrinhas só. OCDE, FMI, tá? Então, ela não vai vir tipo essa nomenclatura toda aqui, ó. Não vai vir essa nomenclatura toda. Então, ela vai vir só a abreviação em letras aqui, ó. OCDE, tá? O que ela tem objetivo? Qual é o objetivo dela? O objetivo: incentivar e fomentar as ações de desenvolvimento econômico entre os países membros. Então, ela vai ajudar a desenvolver a relação entre esses países, entre os países que pertencem a essa organização, tá? Para isso, promove medidas para ampliar as metas de equilíbrio econômico mundial.
que melhora as condições de vida e os índices de renda e emprego. Então ela vai tentar dar um equilíbrio, né, mundial. Ela vai tentar não favorecer um país só e desfavorecer outro. Ela vai tentar igualizar os países da mesma maneira. Então ela não vai querer deixar que um país se sobressaia ao outro. Ela vai querer sempre tentar colocar que as economias sejam iguais. Vai sempre conseguir isso? Não. Mas a meta dela, digamos, a função dela é fazer isso, tá? O Brasil aqui, ó. O Brasil faz parte dessa organização, tá? O Brasil e mais 33 países fazem parte dessa organização. Organização das Nações Unidas, a ONU, a conhecida ONU, acho que vocês já ouviram falar bem desse nome, ONU, tá? É o organismo mais importante no mundo hoje, tá? Então vamos lá, ó. A ONU é o organismo internacional mais importante, pois reúne todas as nações do mundo. A entidade atua como conselheira, orientando os países na tomada de decisões críticas e estratégicas. Que decisões? Todas possíveis, seja ela sanitária, seja ela econômica, seja ela de conflitos entre países. Quando eu falo conflito, é guerra mesmo entre países. Então ela tenta amenizar. É aquela organização que vai tentar, tipo, colocar os países com uma ideia só, um pensamento só, tá? Além de desenvolver ações de combate à fome, tá? Promoção de igualdade social, de gênero e outras iniciativas importantes para a sociedade de forma geral. Ou seja, ela tem esse papel importante aqui na igualdade social dos países. O que é isso, igualdade social? É, digamos, que todas as pessoas têm acesso ao mínimo, ao básico da vida, que é a educação, que é a saúde, que é a, que é a, que é a alimentação. Então, assim, ela vai ser a responsável por fiscalizar, ela vai ser a responsável por procurar igualizar socialmente o mundo, né? Lembrando que ela não vai conseguir, mesmo que ela tenha essa força e essa importância toda, ela não vai conseguir que isso aconteça, porque isso é um problema, um fato, é um problema histórico de longos anos, tá? Mesmo antes dela existir, tá? Mas a função dela é essa, tá ok? Então, gente, por hoje é isso. São essas organizações que a gente viu aqui, tá? Então, eu peço que vocês revejam o vídeo novamente, revejam com calma, uma, duas, três, quatro vezes se necessário. Já tem outro vídeo sobre as corporações internacionais. Então, na próxima aula eu vou estar enviando uma atividade sobre esses dois vídeos, tá certo? Uma atividade só para englobar os dois vídeos, tá certo? Qualquer coisa, me chama no privado, me tirar dúvida aqui, eu estou sempre esperando por vocês aqui, tá certo? Tchau, tchau.